Hudson e Fernanda. Como toda criança, quando pequena, sonha o que vai querer ser quando crescer, né? Ela sonha com o que quer ser quando crescer. E Fernanda dizia que queria ser bailarina. Já Hudson, ele queria ser médico. Ficou assim. Então, criança não é assim? Sonha com uma coisa, sonha com outra. Fernanda queria ser bailarina. Hudson, o pequeno, queria ser médico. Em casa, com seus 4 aninhos de idade, Hudson sempre brincava de médico. Ele adorava brincar de dar injeção. Ele gostava de pegar o termômetro e medir a minha temperatura, a temperatura do pai, a temperatura da irmã. E a gente se divertia com o jeitinho dele brincar. Meu marido Eliseu trabalhava como representante de uma fábrica de doces. E ele, a cada 15 dias, saía para visitar clientes no interior de São Paulo. Apesar de ser o nosso ganha-pão, eu ficava bastante preocupada quando ele tinha que fazer viagens mais longas, porque ele sempre viajava de moto. Ele não fazia entrega, ele ia fazer pedidos, então ele ia de moto. E naturalmente você fica preocupada, né? Vai viajar para o interior de moto e tal. Eu sempre tive medo que ele andasse de moto. E quando ele saía para essas viagens, era impossível eu não me preocupar. Mês de agosto. Naquele mês de agosto, no mês de agosto daquele ano, Eliseu chegou em casa após mais um dia de trabalho. Logo depois que tomou um banho, ele jantou, se deitou no sofá, reclamando de uma dor forte nas costas, pois havia pilotado muito naquele dia. Então ele chegou, ele tomou seu banho, ele comeu, se deitou, mas estava reclamando de uma dor forte nas costas. Eu pilotei muito hoje, nossa, eu que andei de moto hoje. Hudson, quando ouviu o seu pai reclamando de dor, ele logo já pediu para o papai virar de costas. Eu vou fazer uma massagem nas suas costas. Criancinha de 4 anos, né? Falando assim, eu vou fazer massagem nas suas costas, papai. E pediu para o pai virar de costas. E o pai virou assim no sofá, meio que deitou de costas e começou então a fazer uma massagem, brincando que estava passando algum remédio nas costas do pai. Olha, era muito engraçado como Hudson fazia aquelas coisas. Ele tinha um espírito de médico nele. E logo em seguida, em que ele fez a massagenzinha no pai, né? Ele pegou então a injeção, né? A injeção. Ele pegou aquela ampola, não é ampola, seringa, pegou a seringa, mas só que é uma seringa de brinquedo. Todo mundo conhece, todo mundo sabe, é uma seringa de brinquedo. Então, mas ele fez a massagenzinha, pegou a seringa de brinquedo e foi então dar a injeção no pai. E ele então deu aquela injeção no pai com a seringa de brinquedo. Não chora, viu, papai? Não chora. A dor vai passar já a dor. Nem eu, nem meu marido tínhamos dúvida que realmente Hudson seria um médico. Mas nós não tínhamos dúvida. Ele sempre dizia que quando crescesse queria ser médico. E nós não tínhamos dúvida que a vocação dele era para ser médico. Naquela mesma noite, depois do, entre aspas, né? Depois do atendimento do doutorzinho Hudson, meu marido se levantou do sofá e aí fomos para a cozinha, comemos alguma coisa e em seguida voltamos para a sala, sentamos no sofá para assistir televisão. Quando estávamos sentados no sofá, Hudson veio perto de seu pai e perguntou se a dor tinha passado. A dor passou, papai? Imagine uma criança de 4 anos, aquela vozinha, aqueles jeitinho de falar meio errado, né?
A dor já passou, papai? A dor já passou? Meu marido respondeu que sim. Ó, e parabéns, viu? Você é um ótimo médico. Você é um ótimo médico. A dor já passou, papai, tá bom. Então Hudson olhou bem sério para o pai e daquele jeito meio enroladinho que criança fala: não se mexe, papai, não se mexe. Tá saindo sangue do seu pescoço. Tá saindo muito sangue do seu pescoço. Ele disse aquilo de maneira tão séria que até eu acabei olhando para o pescoço de Eliseu. Eliseu também acabou passando a mão no pescoço para ver se tinha sangue mesmo, porque o menino falou assim de um jeito, como não tinha sinal nenhum de sangue, ele olhou na mão, eu também olhei, não tinha nenhum sinal, acabamos dando risada. Mas Hudson foi até a cozinha, pegou um guardanapo e veio até o pai pedindo que o pai segurasse o guardanapo no pescoço até o sangue parar. Papai, pega aqui, ó, esse guardanapo, fica aqui no pescoço até o sangue parar. Mesmo com eu e Eliseu dando risada, Hudson ficava olhando para o pescoço do seu pai. A toda hora ele colocava a mãozinha dizendo: vai parar de doer, viu, papai? Vai parar de doer, já já o sangue vai parar. Eliseu se levantou e fomos dormir. No outro dia cedo, ele teria que sair bem cedo para visitar uns clientes em Bragança Paulista, em município de Bragança. Eu coloquei as crianças na cama, eu fiz uma rápida limpeza na cozinha e fui para o quarto dormir. Quando deu mais ou menos meia-noite e meia, eis que Hudson abre a porta do nosso quarto e vem em direção à nossa cama. Eu acordei com o barulho da porta se abrindo e quando vi Hudson eu até me assustei. Ele se aproximou de mim e disse: eu vim ver se o pescoço do papai já sarou. Será que já parou de sair sangue, mamãe? Ou será que o papai morreu? O quê? O que é isso, menino? O que você está falando, Hudson? O que você está falando? Que brincadeira é essa? Eu acabei ficando brava com ele. Pô, já está exagerando. E essa última pergunta, será que ele morreu? Isso aí foi um choque que eu recebi. Essa conversa acabou despertando Eliseu, meu marido, que estava dormindo. Quem tinha acordado era eu, com o Hudson entrando no quarto, a porta abriu, meu marido estava dormindo pesado. E quando eu dei esse grito: o que é isso? Para com isso, que conversa é essa? Vai, trata de voltar para a cama, trata de voltar lá para o seu quarto, que agora não é hora de brincar de médico, agora é hora de dormir. Eliseu acordou com essa bronca que eu dei, com esse susto que eu levei, quando ele perguntou: será que ele morreu, mamãe? Eu levei um susto. Então Eliseu acordou e em seguida meu filho correu para o pai. Meu filho não foi para o quarto como eu mandei. Quando ele viu que o pai acordou, ele correu para o pai e começou a passar a mão no pescoço do pai, perguntando se estava doendo. Tá doendo, papai, tá doendo. Meu marido, com muita paciência, disse que estava tudo bem e pediu para Hudson voltar para a cama. Meu filho, vai dormir, vai nanar, vai nanar. Meu filho então abraçou o papai, saiu do quarto chorando e disse: se voltar a sair sangue, você me chama, viu, papai? É só me chamar, viu, papai? Logo o dia amanheceu. Levantei, preparei o café para Eliseu. E então, depois de tomar o café, ele passou no quarto das crianças que ainda dormiam, deu um beijo em cada um, se despediu de mim, pegou sua moto para ir até Bragança Paulista visitar clientes. Eu confesso que tudo isso que estava acontecendo desde a noite, agora até de manhã, de madrugada, isso estava me deixando preocupado, me deixando incomodada. Hudson sempre brincava de médico, mas ele nunca tinha ido tão longe, ele nunca havia insistido tanto numa coisa como dessa vez. Era mais esse lado de sangue do pescoço, do pai. Então, tão logo os meus filhos acordaram,
Hudson já foi logo perguntando do pescoço do pai. Pelo amor de Deus, meu filho, mas por que você insiste nesse assunto? Mãe, mas o pescoço do papai sarou? Ele sarou, mamãe? Fala pra mim. Falando erradinho, 4 anos, né? Então eu respondi que o pai tinha sarado sim, que o pai estava bom, que o pai já tinha ido trabalhar, e acabei perguntando se ele sabia como o papai havia se machucado no pescoço, já que ele falava tanto do pescoço. Então, você sabe como é que o papai machucou do pescoço? Você sabe como que ele foi que machucou? Então o Hudson me respondeu daquele jeitinho dele: é que ele caiu da moto, mamãe, ele fez dodói no pescoço. Eu me arrepiei inteira. Eliseu tinha acabado de sair, ido para Bragança Paulista visitar os clientes, e agora ele diz, o menino Hudson, olha, que ele caiu da moto e fez dodói no pescoço. Aquilo me arrepiou toda. Eu pedi para Hudson ir brincar com seus brinquedos, que era o melhor que ele fazia. E ele foi. E eu fiquei pensativo em relação a isso. Sabe, quando você fica pensativo, pô, mas que coisa, meu Deus, será que vai acontecer alguma desgraça? Acabei achando que, quer saber de uma coisa? É coisa de imaginação de criança. Criança não imagina um monte de coisas, criança não fantasia um monte de coisas. Deve ser fantasia da imaginação, mas que de qualquer maneira te preocupa, né? Pelo sentido da coisa. Eu cuidei de tudo. Eu arrumei as crianças para levá-las na escolinha, moramos em um apartamento, tranquei a porta, chamei o elevador, estava ali à espera do elevador, chegou o elevador, fui levar as crianças para a escolinha, Hudson e Fernanda, e quando me despedi deles, e Hudson já estava dentro da escolinha, ele voltou até o portão me chamando: mamãe, você não deixou eu cuidar do pescoço do papai, agora ele vai morrer. Eu mais uma vez brava e preocupada, pedi para ele esquecer essa história do pescoço. Esquece essa história, Hudson, esquece, para com isso, meu filho, para, sabe, desde ontem à noite só fala de pescoço. Aproveitei que a coordenadora estava ali no portão, chamei a coordenadora e contei a ela sobre esse comportamento de Hudson, e que ela ficasse atenta e que não deixasse ele ficar falando isso não. Ela disse que criança era assim mesmo, e que ali na escola com seus amiguinhos, brincando, ele logo esqueceria dessa história. Eu voltei para casa, continuei fazendo as minhas coisas, e então o telefone toca. Atendi. Era da escolinha. A coordenadora me ligando para que eu fosse buscar Hudson, porque o menino não parava de chorar e chamando pelo pai. Eu voltei para a escolinha correndo, e realmente Hudson estava muito estranho, estava com os olhos inchados de tanto chorar, e só parou quando me viu. Então ele correu, pulou em mim, me abraçou e só dizia que queria ficar perto de mim e do papai. Eu quero ficar perto de você e do papai. Acabei levando ele, e a coordenadora também me deixou que eu levasse Fernanda. Então eu levei as 2 crianças de volta para casa. No caminho de volta, tentei distrair Hudson, mas ele não queria sair de perto de mim de jeito nenhum. Então eu resolvi conversar com ele. Filho, tá tudo bem com o papai, meu amor. Ele só está trabalhando e já ele vai chegar em casa. Daqui a pouquinho ele chega em casa, meu filho. Com isso, eu consegui acalmar Hudson, e ele veio no caminho brincando com a Fernanda. Quando 3 horas da tarde, quando o relógio marcou 3 horas da tarde, 3 horas da tarde, o telefone de casa toca novamente. Eu atendi. Alô? Marilene? É a Marilene? Sim, sou eu. Aqui é o Carlos, o supervisor do Eliseu. Olha, Marilene, a notícia não é nada boa. O Eliseu sofreu um acidente de moto na Fernão Dias, e ele está em estado grave no pronto-socorro de Mairiporã.
Eu vou com o carro da empresa até aí te buscar para você ir comigo até lá. O meu coração, olha, por um instante eu acho que parou. Eu fiquei gelada. Eu senti um mal-estar que por pouco, muito pouco, eu não caí, eu não desmaiei. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei que nem barata tonta. Eu não sabia o que fazer. Pra cá, pra lá, fiquei rodando, sabe, que nem você fica rodando que nem peão. E fiquei pensando no que Hudson vinha falando, e agora recebo o supervisor dizendo que houve um acidente, ele tá grave. Eu não sabia o que fazer, eu não queria contar nada para os meus filhos, então eu liguei para minha irmã, que mora próximo à minha casa, e pedi que ela viesse ficar com eles. Vem ficar com eles, por favor, porque aconteceu um fato com Eliseu. Bom, logo o supervisor chegou e também ele se demonstrou muito assustado e achou estranho que Eliseu tenha sofrido um acidente, já que ele, Eliseu, era o mais cauteloso de todos os funcionários da empresa para andar de moto. Ele era o mais cauteloso e o único que ainda não tinha sofrido nenhum acidente. Então ele estava achando estranho, como que pode ter sido um acidente justamente com Eliseu, que nunca sofreu nenhum acidente, sempre atencioso, sempre cuidadoso. Eu tô realmente chocado com esse acidente que sofreu o Eliseu. Bom, então a minha irmã chegou, ficou com as crianças e eu parti com o Carlos, o supervisor da empresa, para Mairiporã. Essa viagem até Mairiporã parecia ser mais uma viagem para o Japão, que não chegava nunca, era como se eu tivesse ido para a China, sei lá. E eu sentia uma angústia, mas uma angústia tão grande no meu coração. Me lembro que o hospital estava muito lotado e foi difícil conseguirmos uma informação sobre Eliseu. E finalmente uma moça atendeu e disse que uma médica viria falar com a gente. Assim que aquela médica apareceu, só de olhar para o rosto dela, eu percebi que algo horrível tinha acontecido. E antes que eu perguntasse, ela já foi falando: o seu marido sofreu um corte muito grande no pescoço. Ah, não! No pescoço! É porque ele sofreu um acidente, um corte. Não pode ser, não. O meu filho desse outro está falando de sangue no pescoço. Não pode ser. Não, olha, senhora, calma. Na verdade, o corte realmente foi profundo, foi grande e profundo. Foi feito por uma linha de pipa com cerol. Não. O meu filho o tempo todo acordou até a noite dizendo se estava saindo sangue no pescoço do papai. Ai, meu Deus, não pode ser. A linha penetrou fundo, cortou esta veia importante, muito importante, que temos aqui no pescoço. E disse a médica: nós tentamos de tudo, fizemos o que estava até além do nosso alcance, mas infelizmente ele não resistiu. Ah, meu Deus. Ai. Não. Ai, meu Deus, não pode ser. Por um momento, parecia até que eu estava fora do meu próprio corpo. É como se eu tivesse saído de mim mesma. Eu não queria acreditar e ao mesmo tempo lembrava do que Hudson falava do pai, falava do sangue no pescoço, e agora uma linha de pipa com cerol. Ele ali na moto, indo de um lugar para outro, aquela linha de cerol passou no pescoço. Eu via meu filho Hudson colocando aquele guardanapo no pescoço do pai. E depois disso só me lembro que acordei numa maca.
A última cena que eu me lembro foi meu filho colocando o guardanapo no pescoço do pai. E aí eu desmaiei. Aí eu acordei só numa maca com um medicamento na minha veia. Carlos, o supervisor, foi quem me deu uma força muito grande, pois eu não tinha forças nem para andar. Carlos acabou avisando a minha irmã e logo pessoas da minha família e da família de Eliseu já estavam lá no hospital. E acabaram cuidando de tudo, pois eu estava completamente arrasada. Voltei para casa com a ajuda da minha irmã, dei a notícia aos meus filhos dizendo que papai havia feito uma longa viagem e que não voltaria mais, mas que um dia nós estaremos juntos outra vez. Meus filhos pareciam entender do que eu estava falando e me abraçaram e me pediram para eu não ficar triste. Hudson colocou a mãozinha no meu rosto e disse: mamãe, chora não, agora o pescoço de papai não tem mais dodói. Ele está curado, mamãe. Eu não tenho dúvida, meu filho teve uma visão do acidente, da tragédia que o meu marido seria vítima. Não foi um acidente dele bater num poste, não foi um acidente dele bater num carro, perder a direção da moto, não, foi um fio, foi uma linha de cerol, uma linha com cerol, uma linha de pipa com cerol. Se é um dom que meu filho tem, eu não sei. Se foi Deus que disse isso para ele falar para a gente, para quem sabe nós, até ele não fazer essa viagem, para a gente se tocar, para a gente, sei lá, não sei. Que Deus às vezes usa muitas formas para dizer as coisas. Talvez tenha usado do nosso filho. E aquela coisa de tem sangue no pescoço, e não tinha sangue nenhum, talvez era um aviso que Deus quisesse dar para nós. Mas a gente não entendeu, a gente, sabe, eu de verdade, eu não vou procurar uma explicação para isso. Para isso que aconteceu com o Hudson, eu poderia talvez ir em algum lugar, tal, mas eu no momento não vou, eu não vou. Hoje, ele é apenas um menino, hoje com 9 anos. Vou deixar as coisas acontecerem naturalmente e que ele cresça como uma criança normal, como qualquer outra. Após esse acontecimento, Hudson nunca mais passou por uma experiência como essa. Ele nunca mais disse que viu alguma coisa ou viu alguma coisa. Então eu não sei se aquilo foi um momento, foi um aviso, foi uma premonição. Um detalhe, ele continua gostando da ideia de ser médico. Ele tem 9 anos agora e o sonho dele é ser médico. O sonho dele é ser médico. Alguém teria alguma explicação? Eu poderia ter buscado uma explicação, mas não procurei, que eu tenho medo, sabe, sei lá, de em algum lugar assim. Mas os ouvintes têm alguma explicação para isso? Quem sabe alguém pode dizer alguma coisa? Só sei que até hoje eu fico chocada. Eliseu chega em casa, diz que está doendo as costas. O menino vem e fala: papai, deita no sofá. Deitou, fez aquela massagenzinha com a mãozinha dele de 4 anos. Aí foi lá buscar uma seringa de brinquedo, né? Aplicou a injeção no papai. Aí começou a ver sangue no pescoço. Chegou até aí na cozinha pegar um guardanapo pro papai. Ninguém via sangue. A gente até ficou meio assim: onde é que tem sangue? Será que ele está vendo sangue e nós não estamos vendo? Só que na verdade seria o que iria acontecer no dia seguinte. Ele em Bragança Paulista,
a pipa, a linha, o cerol e o corte na garganta. Rádio Capital. Impressionante. Impressionante. Seria um aviso? Seria uma Deus falando através do menino, dando um recado, mandando um aviso? De verdade, qual seria a resposta para um fato como esse? Ô meu amigo Eli Correia, boa tarde. Estamos aqui na capital, uma rádio sensacional que alegra muita gente, hein, Eli Correia? A história de hoje, hein? Foi um aviso, viu? É que às vezes a gente não entende as coisas, né? É um aviso que a gente recebe, igual de uma criança, assim, criança, né? É uma bênção de Deus. Às vezes foi um aviso que ele recebeu, né? Mas não soube interpretar e aconteceu tudo isso daí, né? É um tipo de um aviso, as crianças têm premonição, assim, nessas coisas assim, viu? Mas esse menino vai ser um guerreiro, hein? Vai ser um doutor, hein? A mãe ainda vai ter muito orgulho desse menino. É isso mesmo. E não sei, me dá uma sensação de que essa criança, ainda criança, né? 9 aninhos, vai se tornar realmente um médico e com esse negócio da premonição. Não sei, de repente ele vai enxergar mais longe, né? Às vezes uma dor, às vezes uma coisa que a pessoa tenha. Eu tenho certeza que ele vai ser médico mesmo, não tem outro jeito, porque ainda continua ainda agindo, né? Querendo, sonhando como médico. Não é mais aquele menino de 4 anos, mas é um menino ainda e sempre pensando em ser médico. Boa tarde, Eli Correia. Eu me chamo Tatiane, moro aqui no José Bonifácio. Eli Correia, é o seguinte, esse menino ele é espírita, ele é médico espiritual, então ele viu uma coisa que ia acontecer, só que a mãe e o pai achou que era uma brincadeira, né? Mas isso acontece na vida real, isso daí é uma premonição. O menino viu, entendeu o que ia acontecer. Ele não chegou a saber realmente o que ia acontecer, mas existe sim. Olha, gente, a segunda que usa o termo premonição. Eu tenho uma premonição. Você está tendo uma premonição. O menino teve uma premonição. Ele enxergava sangue no rosto do pai. Ele via sangue. Ele chegou na cozinha, pegou um guardanapo, falou pro pai, tipo assim, estanca o sangue aqui, papai, estanca o sangue. Mas ninguém via o sangue. Chegaram até a falar, mas não é possível, cadê o sangue? E esse menino, né? E à noite, meia-noite e meia, esse menino acorda. Era pro casal ter se tocado. Pera, alguma coisa está acontecendo. Amanhã eu não vou lá para Bragança, vamos ver o que está vendo, né? Mas manteve o que estava programado e foi. E aí, uma pipa, uma linha com cerol e aqui, ó, no pescoço. Boa tarde, Eli. Aqui é a Esmeralda, do Parque São Rafael. O anjinho da guarda dele estava avisando para ele. Que história triste. E olha, se nós formos olhar assim pela nossa memória, antigamente parece que havia mais, né? São Paulo parece que tinha mais esse problema. Hoje em dia quase não, mas vários motoqueiros perderam a vida com essa maldita linha com cerol, né? Eu não ouço mais falar nisso, graças a Deus que a gente não ouve falar mais, mas interior às vezes tem mais isso, né? São Paulo também deve ter, mas não é mais com tanta frequência como antes. Mas impressionante foi o menino ver o talho, o machucado, o sangue. Quem podia imaginar? Acidente não seria nunca, que nem disse o supervisor, ele era dos mais cuidadosos funcionários. Quando ele andava de moto, ele era com cuidado só. Quer dizer, estou espantado que tenha acontecido um acidente.
mas não era um acidente comum. Era um talho grande e profundo no pescoço, devido à linha com cerol. Mais uma história que a vida escreveu. E no canal YouTube hoje, 15 horas, não esqueça, mais uma carta de saudade. Esta é a capital. Sessão Líder, que saudade de você. A emoção do povo. Programa Eli Correa.